Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, nesse vídeo vamos responder questões que falam sobre polígonos, nomenclatura, número de diagonais, ângulos. Esse material está dividido em duas atividades, cada atividade tem 10 questões, tá? Então vamos lá. Atividade 1. Observe o polígono a seguir. Temos um polígono aqui, ele tem 6 lados, né? Então é um hexágono. Vamos às perguntas. Alternativa A. Quantos vértices tem esse polígono e quais são eles? Bom, aqui a primeira pergunta é quantos vértices tem esse polígono? Então, a resposta é 6 vértices, tá? Vértice é a interseção dos lados, no caso. Vou começar aqui pelo O. Vértice O, P, Q, R, S e T. São esses. E ele pergunta quantos são, né? 6 vértices. Alternativa B. Quais diagonais desse polígono tem o ponto R como uma das extremidades? Então, quantas diagonais saem do vértice R? 1, 2, 3. Essa aqui é a diagonal, certo? É o ligamento entre os vértices. E esses vértices não podem ser adjacentes, ou seja, um do lado do outro. Repare, tem 3 e ele pergunta quais são. Então, RP, RO e RT. Qual o ângulo interno desse polígono tem o ponto S como vértice? Então, ele quer saber a nomenclatura desse ângulo aqui, ó. Então, é o ângulo TSR. Quantos lados tem esse polígono? Os polígonos, a mesma quantidade de vértice é de lado, então tem 6 lados. Qual é o nome dele? Hexágono, acabamos de falar. Qual é o número de diagonais desse polígono? A alternativa é bem aqui embaixo, tá? O número de diagonais eu vou fazer aqui sim. Sabemos que a fórmula do número de diagonais é D, que é igual a n menos 3 vezes n, tudo isso dividido por 2. Onde n é o número de lados, então D, que é o número de diagonais que nós estamos procurando, é igual a 6 menos 3 vezes 6, dividido por 2. Ora, eu já posso logo dividir os 6 por 2 aqui. Vai dar 3. E 6 menos 3 é 3. Então, o número de diagonais é 9 diagonais. Alternativa é. Quantas diagonais ainda podem ser traçadas em cada polígono? Bom, uma das ideias é você continuar aqui, só que corre o risco de você contar dobrada. A outra é descobrir quantas diagonais tem um polígono e tirar 1, 2, 3 diagonais, porque é a quantidade que resta para fazer. E qual é a fórmula que descobre o número de diagonais? D é igual a n menos 3, que multiplica n, tudo dividido por 2. Então, substitui n por quantos lados tem um polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Então, 8 menos 3 vezes 8 dividido para 2.
Vou logo dividir o 8 por 2, que dá 4. E 8 menos 3, 5. Então, o número de diagonais aqui é 5 vezes 4, que dá 20. Porém, como já tinha 3 traçadas, então faltam traçar 20 menos 3, que é igual a 17. Então, faltam traçar 17 diagonais. Aqui é a mesma ideia, tá? Uma diagonal, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não vamos confundir e contar duas vezes não, tá? Então, esse polígono, ele já tem 4 diagonais traçadas. Eu acredito que ele seja o eneágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, novamente, o número de diagonais é n menos 3, que multiplica n, tudo dividido para 2. O n é 9, menos 3, vezes 9, dividido para 2. Aqui eu não vou dividir o 9, porque senão vai ficar vírgula. Mas repare, 8 menos 3, 9 menos 3 é 6, vezes 9 dividido para 2. Agora eu vou dividir o 6, tá? Eu não vou multiplicar, porque eu prefiro dividir o 6, que ela é menor. Vai dar 3, e 3 vezes 9 é 27. Então, o eneágono vai ter 27 diagonais. Porém, como já foi 4 traçadas, eu vou tirar 27 menos 4, que é igual a 23 diagonais. É o que falta para ser traçado. Atividade 3. Determine a soma das medidas de abertura dos ângulos internos dos seguintes polígonos convexos. Então, eu vou logo escrever a fórmula, que assim a gente usa em todas, tá? S de n, que é a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, é igual a n menos 2, que multiplica 180 graus. Agora eu vou substituir, tá? Um heptágono tem 7 lados, então ele quer o somatório de um polígono, do soma dos ângulos internos de um polígono de 7 lados. Então vai ficar 7 menos 2, que multiplica 180. Horas, mais 7 menos 2 é 5, vezes 180. Vou armar a conta aqui, tá? 180 vezes 5 dá 0,49, ou seja, 900 graus. Octógono. Então, o octógono tem 8 lados. Então, S8 é igual a 8 menos 2 vezes 180. Pessoal, ó, como você já tinha do heptágono, o octógono, um modo mais fácil é só somar 180 aqui. Que de um para o outro, né, do heptágono para o octógono, aumenta 180, ou seja, vai dar 1080. Mas vamos fazer a fórmula aqui. Treinar a fórmula. 8 menos 2 é 6, vezes 180. Horas, 180 vezes 6, 0,48, 6 e 10. Como eu falei, 1080. Um decágono. Um decágono é um polígono que tem 10 lados. 10 menos 2 vezes 180. Tudo graus, tá? 10 menos 2 dá 8. 8 vezes 180. Vou armar aqui. 180 vezes 8. Dá 0. 64. 8. 14. 1440 graus. Então, esses são o somatório dos ângulos internos desses polígonos. Atividade 4. Calcule o valor de x no polígono convexo representado a seguir. Bom, normalmente eu sempre falo que matemática, né, as questões a gente consegue responder ela de trás para frente. Ou seja, o que eu preciso para encontrar o valor de x? Eu preciso saber a soma de todos esses ângulos. Por quê? Quando eu somar todos eles, eu vou igualar algum resultado e vai virar uma equação com apenas uma incógnita. Aí eu descubro o valor dela.
que é o que ele está querendo, ó. Para isso, eu tenho que saber qual é o nome desse polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Um polígono de 6 lados. Então, eu preciso saber o somatório dos ângulos internos de um polígono de 6 lados. Então, venho aqui e uso a fórmula SN é igual a N-2 vezes 180. O N aqui é 6. Aí aqui eu estou descobrindo qual é a soma dos ângulos internos de um polígono que tem 6 lados. Que é menos 6 menos 2 dá 4 vezes 180. Então, a soma do polígono de 6 lados do ângulo interno é 180 vezes 4. Dá 720 graus. Pronto, agora com isso, o que acontece? Eu vou montar uma equação. Porque quando eu somar esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 720. E é o que eu vou fazer. 2x menos 30 mais 2x mais x mais 3x menos 30 mais 2x mais 25 mais x mais 40. Isso aqui tem que dar 720. Agora eu vou somar todos que têm as variáveis e vou somar os números que não têm a variável. Ou subtrair, dependendo do sinal. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3, 8, mais 2, 10, mais 1, 11. Ou seja, 11x. Aqui eu tenho, o que eu tenho, né, é 25 e 40, ou seja, eu tenho 65. E o que eu devo, um sinal de menos aqui, eu devo 60. Ora, 30 e 30, eu devo 60. Se eu tenho 65 e tiro 60, eu fico com 5 positivo, eu fico, não estou devendo. Então, isso aí tem que dar 720. Agora eu resolvo essa equação do primeiro grau. Subtraio em ambos os membros por 5 para tirar o 5 daqui. E agora eu resolvo. 11x é igual a 715. X é igual a 715 dividido para 11. E aqui é a nossa resposta. Vou fazer essa divisão aqui em cima. 715 dividido por 11. Dá 6, que dá 66. Faz a conta de menos, sobra 5. Abaixo 5. E 55 dividido para 11, 5. Ou seja, o valor do x é igual a 65 graus. Atividade 5. Calcule o número de lados de um polígono convexo, no qual a soma das medidas de abertura dos seus ângulos internos é igual a 1620. Então, nós iremos usar a fórmula SN é igual a N-2 vezes 180. E o que ele diz? Que essa soma aqui, ela é igual a 1620. Agora eu vou usar equação para resolver, para encontrar o valor do n. Como é que eu faço? O 180 está multiplicando, eu divido ele. Ou seja, vai ficar 1620 dividido por... Vou cortar esse zero com esse e vou fazer a divisão aqui. 162 dividido por 18. Então, qual é o número que vezes o 18 dá 162 ou se aproxima? Vai dar certo, tá, pessoal? É um número exato, porque não tem quebrado aqui, não tem lados, a metade de um lado, né? Então, 6, 9, 9 vezes 8, 72. Então, pode ser 9, vamos ver aqui. 9 vezes 8 dá 72.
9 mais 7, 16, ou seja, deu exato. Então, essa divisão é igual a 9. Então, n menos 2 é igual a 9. Horas, como está negativo, eu vou somar. Então, o número de lados desse polígono é 11. Atividade 6. A figura a seguir é formada por quadrados e por triângulos equiláteros. Determine o valor de x. Bom, quando ele diz que a figura é um quadrado, então é um quadrado, então ele é um polígono regular. O que quer dizer? Que todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também. Como ele quer o valor de x aqui, eu preciso saber desse ângulo interno aqui. Ó. Como ele é um quadrado, vale 90 graus. Por que vale 90 graus? Porque todos os ângulos de um quadrado é 90 graus. Por que isso? Porque a soma dos ângulos internos de um quadrado, ele vale 360. E como todos os ângulos são iguais, quando eu dividir 360 por 4, vai dar 90 graus, ok? Quando ele fala que a figura é um triângulo equilátero, ele quer dizer que todos os lados são iguais. E o triângulo equilátero também é uma figura regular, tá? Um polígono regular. Os ângulos internos dele valem 60 graus, todos. Por quê? A soma dos ângulos internos de um polígono, de um triângulo no caso, é 180 graus. E eu vou dividir por 3 porque são 3 ângulos iguais. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 60 graus. Então, esse ângulo aqui vale 60 graus, esse ângulo vale 60 graus. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava desses 3 ângulos aqui que não tinha e juntar com x. Quando eu junto com x, o somatório desses ângulos aqui tem que dar 360 graus, que é uma volta completa, é um ângulo de uma volta. E o ângulo de uma volta vale 360 graus. Agora, para resolver, basta montar a equação. 60 mais 90 mais 60 mais x. Esses 4 ângulos juntos tem que dar 360 graus. 60 mais 60, 120. 120 mais 90, 210. Mais x, que é o que eu estou procurando. Tá mais, eu subtraio. 360 menos 210. Então, o x aqui é igual a 150 graus. Atividade 7. Ela é uma questão que caiu no SAEB, tá? Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro o valor da soma de seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então, a maior dificuldade que o aluno vai ter nessa questão é saber qual dessas figuras aqui é um hexágono regular, que é o que ele está pedindo aqui. Bom, vamos lá. Quando a figura tem 5 lados, ela é um pentágono. 6 lados é o hexágono, então nós iremos trabalhar com essa figura. 7 lados é um heptágono, não iremos mexer nela. E 8 lados é um octógono. Qual é a medida de cada ângulo interno? Bom, é 720 a soma, dividido pela quantidade de ângulos, que é 6. Professor, não sei dividir, não gosto de dividir. Tem outro modo? Quando é de marcar, você pode fazer o inverso. Procurar um número que vezes o 6 dá 720, tá? Mas eu vou fazer a divisão aqui. 7 dividido para 6 dá 1 para cada e sobra 1. Abaixo 2. 12 dividido para 6 é 12. E 0 dividido para 6 é 0. Ou seja, cada ângulo interno vai ter 120 graus. Alternativa correta, letra C. Qualquer coisa, você pega as alternativas e multiplica por 6. A resposta tem que dar 720, tá? Quando é de marcar. Atividade 8. Na figura abaixo, o triângulo
ABP é equilátero. Pessoal, se o triângulo... Já vou fazendo isso, ó, certo? Na minha leitura, o triângulo é equilátero, o que eu sei? Que todos os lados são iguais. E todos os ângulos internos também são iguais. E vale quantos? 60 graus, tá? Triângulo equilátero, 60 graus. Se não souber, basta pegar 180 e dividir por 3. Pronto, tá aí. E ABCDE é um pentágono regular. Todos os lados são iguais. E os ângulos internos de um pentágono regular? Bom, nós vimos na alternativa anterior, se você não souber a soma dos ângulos internos, tem que calcular. Mas na alternativa anterior aqui, ó, tem, ó, 540, ó. Então a soma dos ângulos internos é 540. Mas se não souber, o que você tem que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Um polígono de 5 lados é 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3 vezes 180. 180 vezes 3, 540. Bom, descobrimos a soma dos ângulos internos. Agora eu vou descobrir cada valor desses ângulos aqui, ó. Todos são iguais, ó, tá? Do pentágono. Basta dividir 540 por 5. 540 dividido por 5 é 1. Baixo 4. Não deu para me fazer a conta porque é menor, vou baixar o zero. Quando eu baixo dois números, acrescento um zero aqui. 40 dividido para 5, 8. Ou seja, cada ângulo interno aqui vale 108 graus do pentágono, tá? Bom, vamos às perguntas, né? A. Determine o valor do Z. Pronto, o ângulo Z aqui já foi calculado. Como ele é um ângulo interno de um triângulo, vale 60 graus. B. Determine o valor de cada ângulo interno do pentágono. ABCD já foi feito, ó, 108 graus. Ele quer saber qual é o valor dos ângulos internos do pentágono. Dividir por 5. Determine o valor de x. Bom, vamos lá. Aqui, ele é um triângulo, ó, o triângulo AED. Ele é um triângulo isósceles. Repara, esse lado é igual a esse. O que quer dizer com isso? Como eu tenho dois lados iguais, os ângulos da base são iguais. Então, esse vale x, aqui em cima também vale x. Por que isso? Porque agora eu posso descobrir o valor do x. Somando esses três ângulos aqui, tem que dar os ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Então, eu vou descobrir o valor do x aqui, ó. X mais 108 vai dar 180 graus. Ora, x mais x é 2x. 180 menos 108. 2x é igual a 72, quando faz a conta de menos. E qual é o dobro de x? 72, então o x tem que ser 36, que é a metade. Então o valor do x aqui vale 36 graus. E a última, com certeza, é para descobrir o valor do y. Determine o valor do y, do ângulo y. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu somar x mais y mais z, tem que dar 108, porque é um ângulo interno do pentágono regular. E como eu tenho o valor do z e tenho o valor do x, eu descubro o valor do y. Então, o que nós sabemos? Vamos responder a D aqui em cima, tá? Ó. X mais y mais z tem que dar 108. Mas o valor do x é 36 graus. O y é o que eu estou procurando, o z vale 60 graus. Pronto, agora só tem uma incógnita e descubro o valor dele. Y é igual a 96, não, y mais 96, vou somar aqui, tem que dar 108. O y é igual a 108
menos 96. Então, o valor do y é 12 graus. E aí finaliza a atividade. Atividade 9. Uma pessoa desloca-se conforme o esquema abaixo. Partindo do ponto A, ela avança 40 metros na horizontal e desvia 36 graus para a esquerda. Em seguida, avança mais 40 metros e desvia 36 graus para a esquerda. Ela repete o movimento algumas vezes até retornar ao ponto A, fechando a trajetória. Qual é o polígono regular que essa trajetória delimita? Ou seja, pessoal, o que ele quer dizer é o seguinte: quando ela for, é uma pessoa, né? Quando a pessoa for fazer isso aqui, ela vai fazer isso, vai ficar virando, vai virando, vai virando, vai virando, até que uma hora vai encontrar aqui de novo. Aí ele quer saber quantos lados tem esse polígono, aí dizer o nome. Tem dois modos. Qual é o modo mais trabalhoso? Como descobrir o valor do x. Como é que eu descubro o valor do x? 180 menos 36, eu descubro o valor do x. Com o valor do x, que é de um ângulo só, aí eu descubro qual é a soma dos ângulos. Com a soma dos ângulos, aí eu descubro o número de lados. Eu vou usar a soma dos ângulos externos de um polígono. Por quê? Quando você soma todos os ângulos externos de um polígono, a soma tem que dar 360 graus. Como é um polígono regular, é um polígono convexo irregular, ou seja, todos esses ângulos aqui, eles vão ser iguais, ó, todos os ângulos externos vão ser iguais a 36. Então, para mim descobrir quantos lados tem, basta eu dividir isso aqui por 36. E quando eu dividir, vai dar 10. Ou seja, o número de lados é 10. E o nome do polígono é decágono. Atividade 10. Ela é uma questão que caiu na UBMEP, tá? Eu acredito que seja na segunda fase porque tem alternativas. Aí o que acontece aqui? Vamos lá. E eu acredito também que seja do nível 3. A figura mostra dois trechos de 300 km cada percorrido por um avião. Então eu tenho esse trecho que vale 300 km. E tenho esse trecho que também vale 300 km. O primeiro trecho faz um ângulo de 18 graus com o norte. E o segundo, um ângulo de 44 graus, também com a direção norte. Ou seja, pessoal, se eu esticar essa reta aqui, ela vai ser paralela a essa, tá? Se o avião tivesse percorrido o trecho assinalado em pontilhado, qual seria o valor desse trecho com a direção norte? Qual seria o valor do ângulo, tá? Então ele quer o ponto de interrogação aqui que eu vou chamar de x. Bom, ele nos deu esse dado de 300 km só para nos mostrar uma coisa, que esse triângulo aqui, ó, que formou, ele é um triângulo isósceles. E o que isso quer dizer? Que eu tenho dois lados iguais, 300 e 300. Logo, esses dois ângulos aqui, ó, eles vão ser iguais. E qual o valor desse ângulo? Esse ângulo é x mais 18. Então, esse ângulo aqui, ele também vai ser x mais 18. Agora, para mim responder a questão, eu preciso saber o valor desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de y, tá? E para descobrir o valor desse ângulo y, eu preciso descobrir o valor desse aqui, ó, dessa aberturinha aqui. Mas repare, é 18, tá? Ó, por quê? Porque esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse, porque eu tenho duas retas paralelas. Eu vou já explicar melhor. Se eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, o que acontece? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse, ele é alternos internos, tá? Tem a mesma medida. Sim, professor, mas aqui tá virado, não tem nada. Se as minhas retas paralelas, essa e essa, estão assim, o que acontece? Esse ângulo aqui, que no caso é 18, ele vai ser igual a esse que é 18, que é o que eu estou procurando aqui, ó. 18 graus, tá?
Agora, com isso, eu descubro o valor do y, tá? O valor do y aqui, quando eu somar esses três ângulos, tem que dar 180 graus, porque é um ângulo raso. Então, eu tenho y mais 44 mais 18, tem que dar 108 graus, 180 graus. Então, y mais, vou somar aqui embaixo, tá? 44 mais 18, vai dar 12,62. Como está somando, eu vou subtrair 180 menos 62. Vou armar a conta aqui para vocês verem a subtração. 781, ou seja, 118 graus. Então, o valor do y vale 118 graus. Agora, eu consigo descobrir o valor do x. Como? Se eu somar x mais 18 mais o y, tem que dar 180 graus, porque é um ângulo, são a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu vou armar aqui, ó. X mais 18 mais x mais 18 mais o y, que vale 118. Quando eu somar tudo, tem que dar 180 graus. Então, vou somar. X mais x é 2x. Mais 18 mais 18 dá 36. 118 mais 36. Vai dar 14,154. Tá somando. Eu vou subtrair. 2x é igual a 180 menos 154. Faz a conta de menos. 6, 2, 26. Então, 2x é igual a 26. Então, eu tenho um ângulo que o dobro dele é 26. Então, a metade de 26 é 13 graus. E a alternativa correta é a letra B. Então, isso finaliza a nossa primeira atividade, tá? Com as 10 questões. Espero que tenha gostado.